Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jamel Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor de forragicultura no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E hoje a nossa aula é sobre produção e utilização de silagem. Então pessoal, primeiro temos que entender alguns conceitos que são importantes, certo? Então a silagem, né? O que é silagem? Silagem é o produto da fermentação anaeróbica controlada de determinada forragem verde em uma estrutura denominada silo, né, onde vai ocorrer esse processo de transformação da forragem em silagem. E esse silo, né, é o local ou estrutura de armazenamento da silagem, ou seja, é onde vai ocorrer essas transformações, essa fermentação anaeróbica, para que essa forragem possa ser transformada em silagem e ela posteriormente fique conservada e armazenada. E ensilagem é todo o conjunto de operações, são os processos que vão fazer a produção da silagem, né? Então está envolvido o corte, o transporte, a picagem, o carregamento, compactação, a vedação, que são todas as etapas, né? As operações necessárias para a produção do alimento silagem. O objetivo da ensilagem, então, né, desse processo de transformação de forragem em silagem, é o armazenamento de forragem durante longos períodos, preservando ao máximo suas características nutritivas, né? Ou seja, a gente vai armazenar, a gente vai conservar essa forragem em silagem, transformada em silagem, né? É o processo de ensilagem que vai transformar ela na silagem. E essa silagem ela vai ser um alimento que vai ser ofertado aos animais, principalmente nas épocas de estiagem, na época de menor disponibilidade de alimento para os animais, tá certo? A silagem ela é um volumoso úmido, então é um volumoso que vai entrar aí e vai atender a dieta de vários animais pecuários, né? Aqui um exemplo de vacas de leite. Mas além das vacas de leite, né, também podemos ofertar para bovinos de corte, bubalinos, ovinos, caprinos e também os equídeos também podem se alimentar da silagem. Como vantagens do uso da silagem, podemos destacar a manutenção do valor nutritivo quando ensilada adequadamente, né? Essa silagem, quando ela é feita toda corretamente, quando você tem primeiramente, né, uma forragem ensilada de qualidade, com bom valor nutritivo, né, cortada na época certa, na idade certa, enfim, todos esses aspectos são importantes, mas também o processo de ensilagem feito corretamente, isso vai ter manutenção do valor nutritivo dessa forragem. Liberação diária mais cedo para o uso de outras culturas ou formação de pastagem, ou seja, porque você vai fazer o corte, vai fazer a retirada dessa forragem dessa área, né, para ela ser armazenada e ela virar silagem, e essa área ela pode ser utilizada para outras culturas e também mesmo para a formação de pastagem. Então você libera essa área mais cedo para ser utilizada, ou até mesmo para a produção de forragem, para a produção de outro silo ou para a produção de feno, entendeu? Requer menos espaço de armazenagem por unidade de matéria seca do que a fenação, ou seja, lembra, o feno é um volumoso seco, né? Só que ele é um volumoso que ele tem grande volume, né? Você já vê que quando a gente produz o feno, a gente traz lá dos campos, a gente ou enfarda ele, ou enfim, a forma que a gente vai armazená-lo, né, nos locais, nos galpões, ele demanda um grande espaço. Já para ter aquela matéria seca toda armazenada, né? Porque basicamente ele é um alimento seco, né, desidratado, mas a matéria seca está toda ali, né, em grande quantidade. Mas a silagem, a matéria seca dela está mais concentrada, porque a gente vai fazer o corte, a picagem desse material e a gente vai conseguir, né, ou mesmo na parte de silagem de grãos, né, a gente vai conseguir concentrar a matéria seca em maior quantidade em uma menor área. Então a gente consegue ter esse aproveitamento maior. Além disso, possibilita a ampliação da criação animal. Você consegue produzir mais animais em um menor espaço, né? Tanto por essa questão, como a gente falou ali, se você libera uma área para a formação de pastagem, ou mesmo se você trabalha com animais confinados, né? Você consegue adensar mais esses animais e você tem esse alimento disponível para esses animais e você fornecer em coxo. Então você pode ampliar a sua criação animal, ter um maior número de animais, né? E tem uma alta aceitabilidade dos animais. Os animais têm eles acham palatável, né? Para eles é palatável esse alimento, um alimento que eles têm uma boa aceitação. Agora lembrando que isso é quando é a silagem de qualidade, tá certo? Porque se ela não for
com todos os cuidados, né, de fermentação e tudo. Se ela tiver deteriorada, se ela tiver presença de fungos e tudo, isso tudo vai atrapalhar tanto nessa sustentabilidade do animal, né, as características organolépticas delas vão ficar danificadas e consequentemente também isso pode trazer grandes prejuízos, como a gente vai falar aqui das desvantagens, que pode trazer até toxinfecções para esses animais, principalmente toxinfecções fúngicas. Então, como desvantagens do uso da silagem, temos que tem necessidade de estrutura especial de armazenamento, né? Então, ou seja, você vai ter que dispor de uma estrutura, não precisa ser uma coisa de outro mundo, né? Altamente tecnificada, materiais caros, nem nada, né? Você vai fazer uma coisa funcional e de acordo com a sua disponibilidade na sua propriedade, né? Ou um silo trincheira, ou um silo superfície, de uma forma mais simples, né? Mas que seja funcional, que atenda a sua demanda. Mas isso você vai precisar construir essa estrutura especial, tá certo? Por menor que seja, por mais simples que seja, isso vai ter um custo, né? E falando em custo, a implementação do uso da silagem, né, tem um custo elevado em relação ao custo das pastagens, né? Porque você vai ter que, querendo ou não, desde a parte da implantação da forrageira, desde a parte do corte, da picagem, né, da compactação, da vedação, da construção dessas estruturas de silo, você vai ter um custo nessa manutenção, nessa implantação, né, diferente do que na implantação das pastagens, né, na manutenção das pastagens é bem menor, tá certo? Então, assim, relativamente, né, tem essa desvantagem em relação a esse custo, né, mas tem que ver tudo o custo-benefício, né, o quanto isso vai atender também a demanda de oferta de alimento, a oferta de alimento, na verdade, na época de escassez, né, você vai ter um alimento conservado, né, mas isso entraria como desvantagens. A armazenagem, quando mal realizada, ela oferece riscos ambientais, como a contaminação em rios e lagos por eutrofização, né? Então, eutrofização é quando tem o crescimento excessivo de plantas aquáticas e pode ser ocasionado pelo contato desses líquidos provenientes da silagem com as águas desses rios e lagos, né? Então, assim, se você não armazena corretamente, né, pode ter essa contaminação ambiental, além de também pode acontecer intoxicação por toxinas fúngicas, né? Pode ter a proliferação de fungos e essa ocorrência dessas toxinas fúngicas, quando os animais se alimentarem dessa silagem, eles podem ser intoxicados. Então vão ter problemas digestivos, neurológicos, problemas reprodutivos, tá certo? Queda no desempenho, podendo até levar a óbito. Então temos que ter muito cuidado nesse processo da ensilagem para produzir uma silagem adequada, né? Então, para que possamos produzir silagem, né, precisamos fazer um planejamento e pensar primeiro o que ensilar. Qual vai ser a planta forrageira a ensilar? No Brasil, o milho e o sorgo são as espécies mais utilizadas na produção de silagem, tá certo? Por possuir um alto teor de energia, então é bastante utilizado na produção de vacas de leite, né? Que a gente sabe que para a produção de leite a demanda energética é muito grande, é muito necessária, né? É um dos fatores que até tem maior influência do que até a proteína, né? Então, assim, é muito utilizado para a produção de silagem, tanto o milho quanto o sorgo, tá certo? É produção em grãos, silagem de grãos, tá? Tem esse alto teor de energia, uma facilidade de mecanização, de trabalho quando você implanta a cultura de milho de sorgo ou de sorgo, né? E uma alta produção de matéria seca, então isso é bem desejável para a questão de produzir silagem. A cana-de-açúcar, ela tem um alto potencial de produção. Ela pode ser utilizada, né? Apesar dela ter alto teor de carboidratos solúveis, ela também tem uma elevada população de leveduras epífitas, né? Que aí acaba ocorrendo fermentação alcoólica, que aí acaba sendo indesejável, e isso predispõe a degradar, né? A estragar mais fácil, não ter o processo correto da fermentação anaeróbica, tá certo? Acaba tendo essa fermentação alcoólica e depois pode ter até predisposição de bactérias do gênero Clostridium, essa silagem acaba estragando, né? Então, assim, ela vai acabar tendo perda de matéria seca, perda do valor nutritivo, e vai ser ruim para o animal também, porque pode ter aí a predisposição de toxinfecções para os animais, né? Se ter a proliferação de fungos também. Então, assim, a cana-de-açúcar ela pode ser utilizada, mas quando a gente faz a utilização de aditivos junto, né, que vão aumentar essa questão de tanto de carboidratos solúveis e vai ajudar também a diminuir esse pH. O girassol é uma planta também que pode ser utilizada, né, a planta adaptada a diversos climas do nosso país,
ela é resistente a frio, calor, tem uma alta adaptabilidade. É uma planta muito boa, já tem sim uma grande produção em todo o país, né, de grandes fazendas aí produzindo o girassol, e produz grande quantidade de matéria seca. Então é uma alternativa boa aí na produção da silagem. O capim-elefante, né, o Peniceto purpúreo, é uma gramínea que ela é também bem utilizada para a silagem, tá certo? Porém ela é menos nutritiva do que a silagem de milho e de sorgo também, né? Mas ela tem uma elevada produtividade, como a gente viu na questão das capineiras, né? É bem utilizada aí o Peniceto purpúreo, o capim-elefante, principalmente hoje no Brasil, que usa mais. Vocês já estão bem cientes, né? Eu já falei bastante que é o BRS Capiaçu, tá certo? Então tem essa elevada produção, né? É bem adaptável em todo o país, facilidade de cultivo e possui um teor adequado de carboidratos solúveis, tá certo? E leguminosas, pessoal, leguminosas aí a gente tem que abrir um parênteses aqui. Pode fazer ensilagem de leguminosas? Pode, mas assim, as leguminosas, né, apesar delas terem um alto teor proteico, né, ser um alimento bem nutritivo e tudo, a gente tem que ter um cuidado porque ela tem algumas características que são indesejáveis ao processo de ensilagem, né? Primeiro, que ela tem um alto poder tampão. E o que é isso? Um alto poder tampão é quando ela tem uma dificuldade, apresenta uma dificuldade maior em o pH cair de acordo com o processo de ensilagem, entendeu? Então, assim, se esse pH não cai, não vai ter a fermentação, não vai ocorrer corretamente a fermentação anaeróbica, não vai ter a produção dos ácidos necessários para que o processo de ensilagem, né, de fermentação, de conservação desse alimento seja correto. Então isso aí é um problema. Também tem baixo teor de carboidratos solúveis, que vai ajudar nessa questão de baixa de pH, tá certo? Tem uma baixa produção de matéria seca por área, né? A gente vê que as leguminosas aí, elas são plantas que de alguma forma elas produzem uma certa quantidade de matéria seca, mas elas são mais nutritivas do que produção de matéria seca, né? Tem mais proteína do que produção de matéria seca, então ela acaba produzindo menos, né, do que uma outra gramínea como o capim-elefante, por exemplo, né? E aí, assim, a gente pode, como eu falei, pode utilizar as leguminosas, mas tem que ter abrir um parênteses aí, né? Quando for utilizá-la aditivos, tá certo? Aditivos que vão fazer com que consiga chegar a bloquear esse poder tampão, né? A diminuir esse pH e conseguir satisfatoriamente ter essa fermentação anaeróbica e ter essa questão do processo de ensilagem corretamente, tá certo? Então, pessoal, vocês viram que eu falei bastante de teor de carboidratos solúveis no slide anterior, né? Por que isso é importante? Porque no ambiente de condições anaeróbicas, que é quando a gente faz ali a vedação do silo, né? É importante que essas bactérias vão atuar sobre esses carboidratos solúveis, que esses carboidratos solúveis é que vão fazer a produção de ácido lático e ácido acético, né? Que são importantes para inibir a proliferação de micro-organismos que são deterioradores do alimento, né? Que possam vir a estragar. Então, com a baixa do pH, vai diminuir as perdas das silagens, e isso que vai fazer a silagem, de fato, né, o processo de silagem ocorrer, essa fermentação anaeróbica e essa baixa do pH, que é quando tem a cessação de micro-organismos indesejáveis, né? Então, essa conversão dos carboidratos solúveis em ácido lático, ele vai baixar o pH, né? Então, assim, como eu trago aqui, ó, muito importante, vai baixar o pH entre 3,8 e 4,2, que é o ideal para que tenha o aumento das bactérias acidoláticas, né? Bactérias que vão, micro-organismos que vão fazer atuar sobre esses carboidratos solúveis, tá certo? Mantendo esse pH nessa faixa aí, que é a faixa ideal para que haja o processo de ensilagem, o processo de fermentação anaeróbica, né? Então, nesse quadro aqui a gente observa, né, nessa tabela, na verdade, a gente observa os teores de carboidratos solúveis em culturas destinadas à ensilagem, né? Então, o milho, aqui a questão de carboidrato solúvel que ele tem de 12 a 18% na matéria seca, né? O sorgo tem de 9,6 a 14,5. Então, pessoal, tem os outros aqui, ó, capim-elefante, ele tem 5, mas as cultivares que a gente já tem aqui com BRS Capiaçu, ele já tem uma quantidade maior, tá certo? O ideal aqui é de 6 a 8% de carboidratos solúveis na matéria seca, mas quanto mais melhor, como a gente vê aqui nesses exemplos aqui, né? Então o ideal seria mesmo uma faixa de 10, 12% de carboidratos solúveis na matéria seca, para que tenha
todo esse processo químico aí, de baixar esse pH devido à atuação dessas bactérias sobre os carboidratos solúveis e a produção do ácido lático, ácido acético. Então tudo isso é muito importante, ter essa faixa de carboidrato solúvel. Por isso que quando eu vou escolher o que eu vou ensinar, eu também tenho que levar isso em consideração, tá? Então aqui a gente viu aqui essas gramíneas mais comuns, mais utilizadas no Brasil, né, que é a braquiária, cultivar marandu, né? Ela tem aqui, ó, de 1,2. Então isso aqui é muito pouco para ensilar. Aqui seria dificultoso, entendeu? Então a cana de açúcar ela tem de 17, 30, 50,24. Ela é excelente em relação a carboidratos solúveis, mas qual que é o problema? São aquelas leveduras que podem levar à fermentação alcoólica, tá certo? Então a alfafa, feno de a gente falei feno de alfafa porque a gente sempre lembra muito da alfafa do feno, né? Mas para fazer silagem de alfafa, ela aqui não é tão ruim, entendeu? Mas quanto mais próximo de 12, acima de 12 ali, é o mais ideal, tá certo? Então aqui poderia ser, pode, mas ele pode ter essa dificuldade na hora dessa fermentação, então tem que estar atento a isso também. E o corte da planta, pessoal, né, da planta forrageira ou da forragem, né, se for também grão, né, vai depender do estágio, da idade dessa planta forrageira e do estágio desse grão, né. Então capim elefante, por exemplo, a gente vai cortar quando ele tiver com a altura mais ou menos de 1,5 m a 2 metros, né. Lembrando que o capim elefante, né, é uma gramínea, ela tem uma grande quantidade de água também, de umidade, e para a gente aumentar essa matéria seca, né, a gente é importante deixar ele ter um pré-murchamento de mais ou menos 4 horas. Isso vai aumentar mais ou menos a teor de matéria seca que ele está nessa média aí, nessa idade de 25%, podendo chegar até 35%, porque na massa ensilada você vai colocar uma quantidade maior de massa verde, mas com menos umidade, né, porque teve esse pré-murchamento, e com isso vai aumentar essa questão da matéria seca, tá certo? Importante lembrar também, na ensilagem de capim elefante, né, para melhorar a fermentação, a gente pode incluir também até 10% de fubá de milho, que é um aditivo rico em carboidratos. Então isso vai aumentar aquela questão da concentração de carboidratos solúveis, tá certo? E melhora a fermentação anaeróbica, tá? Quando é o milho, a gente pode utilizar ele, principalmente quando o ponto farináceo, que é quando ele está com a metade da linha do leite ali, como a gente vê nessa foto aqui, né? Isso mostra que é o ponto ideal para fazer a ensilagem do milho, né? Porque daí ele vai estar com 28 a 37% de matéria seca, devido a esse ponto farináceo. Então, basicamente, a gente tem que se atentar a isso, porque isso vai influenciar na conservação dessa forragem, né? No processo, todo o processo bioquímico que ocorre no momento da ensilagem e, consequentemente, vai garantir a conservação de um produto de qualidade futuramente. A picagem também é uma importante etapa na ensilagem, porque aqui vai influenciar nesse processo bioquímico, né, como eu já falei, da conservação dessa forragem, né, da transformação em silagem, porque se você picar maior, né, um tamanho maior do que o recomendado, que é de 0,5 a 2 centímetros, isso vai dificultar a compactação, permanecendo mais oxigênio dentro desse meio, então a fermentação anaeróbica vai ter maior dificuldade, tá certo? Vai ter uma fermentação aeróbica, isso é desfavorável, né? Isso não é interessante que tenha, então não é bom que seja uma partícula maior, como até na imagem diz aqui, ó, incorreto nas partículas maiores. E um tamanho muito menor que isso também, isso vai aumentar as perdas no campo, nessa parte de transporte, nessa parte de você encher o silo, né, de fazer a compactação, vai ter muita perda de matéria seca, muita perda dessa forragem, né? Então assim, é bom que seja entre 0,5 a 2 centímetros. Vai facilitar a compactação e vai ter também um maior contato entre as bactérias e a forragem, que consequentemente melhorará a fermentação dessa massa ensilada, tá certo? Lembrando também que tem que pensar no pós também, né? Quando o animal for se alimentar dessa silagem, se for uma silagem muito pequena essa partícula, isso não vai favorecer no processo digestivo do animal, né? Não vai ter ativação dos mecanismos receptores no rumen, vai ter uma taxa de passagem muito rápida, o processo digestivo ele vai ser deficiente, não vai ser tão bem aproveitado, e isso pode trazer transtornos digestivos, né? Como a gente já falou, pode chegar a ter um timpanismo fumoso, pode chegar a, dependendo dos outros complementos que você utilizar, pode chegar a ter acidose, né? Pode chegar a ter alguma compactação de elemento pré-gástrico, né, de algum compartimento pré-gástrico, enfim.
não vai ser interessante essa partícula ser muito pequena. E também a digestibilidade vai estar alterada, né? Não vai ter essa funcionalidade do trato digestivo normal, não vai ter a digestão sendo normal, o animal não vai conseguir expressar o seu potencial produtivo, porque ele não vai estar absorvendo os nutrientes corretamente dessa forragem, né, desse alimento conservado que ele está ingerindo. Então é muito importante se lembrar que a picagem deve ser entre 0,5 a 2 centímetros. Então depois que cortamos e picamos a forragem, né, nós vamos fazer o transporte e carregamento dessa forragem sem ensilada, né? Isso vai depender também do tamanho do silo que você vai fazer, para qual tipo de implemento que você vai utilizar, estrutura, né? Mas a maioria dos silos são mecanizados, então a maioria vão ser com tratores e carretas específicas para o transporte, né? E lembra, não precisa ser a coisa mais moderna, né, de última geração. Isso vai depender também, como eu falei, do tamanho, do nível tecnológico que você está aplicando. Mas uma carretinha de trator, né, ou até uma carroça que você estiver utilizando ali na sua propriedade, se for um silo bem pequeno, né, como a gente vê assim, silos artesanais e tudo, com um carrinho de mão, você vai levar, tem que ser funcional. Pessoal, as coisas têm que funcionarem, não precisa ser bonitas ou mais caras, nem de última geração, tem que funcionar, né? Mas aí o transporte na maioria das vezes é feito por tratores e carretas, né? E essa parte, né, do enchimento, né, do silo, esse transporte e carregamento até encher o silo, ele tem que ser feito rapidamente, porque senão isso vai atrapalhar, pode ter interferências climáticas, né? É sempre bom, lembra do planejamento. Mesma coisa do feno, a gente tem que planejar aqui também um dia ensolarado, um dia que vai evitar chuva, porque você está com o silo aberto aqui, se chover isso aqui pode estragar essa forragem aqui, vai deteriorar, vai ter problemas na fermentação, tá certo? Então você tem que fazer isso aqui de uma forma rápida, tá certo? Você vai colocando as camadas de forragem ali e vai já compactando, já vai carregando e compactando. Então a compactação ela é uma etapa fundamental para a qualidade da silagem, porque aqui, né, como a parte do transporte e carregamento deve ser feito rápido e de maneira constante, né? Porque se ela for mal feita, vai manter bolsões de ar no silo que vai prejudicar a fermentação. Vai ter aquela parte da fermentação aeróbica, que é indesejável. A gente tem que privar pela fermentação anaeróbica, né? Mas para a fermentação anaeróbica tem que baixar pH e tem que estar bem compactado para que ocorra todo esse processo de correto na ensilagem, né? Então também é recomendado o uso de um trator exclusivo para essa tarefa, né, com os pneus sempre limpos ali. Uma dica também, você pode colocar água nos pneus para ficar mais pesado e ficar mais fácil essa parte de compactação. Vai colocando as camadas de forragem e vai compactando para ficar bem denso mesmo essa matéria ensilada, tá certo? E como eu falei também, se for um silo pequeno e tudo, pode ser compactado via pessoas, né, em cima ali, pisando e tal, mas sempre lembrar dessa limpeza. Evitar levar sujidades para essa matéria ensilada, entendeu? Para essa forragem ensilada. Então isso aqui é muito importante, porque a partir dessa parte da compactação, depois nós vamos fazer a vedação. E se a gente não tiver um cuidado, isso aqui já é um problema para ter toda essa reação bioquímica correta e a transformação da forragem em silagem. E aí chegamos na vedação, que é quando a gente vai fechar o silo, né? Independente do silo, se é trincheira, se é de superfície, a gente vai falar daqui a pouco sobre os tipos de silo, né? Mas aí eu vou ter que fazer a vedação, porque é a parte que eu vou tirar, né, acabar com aquele oxigênio que tem ali e deixar vedado para começar a ocorrer a química, né, a mágica da transformação da forragem em silagem, né, que não é mágica, é técnica, mas só falando assim de uma forma para a gente entender, né, que ocorre essa reação aí que vai transformar essa forragem em silagem, né. Então a gente pode colocar lonas plásticas sobre a massa ensilada, isso aqui, lonas que sejam muito boas, resistentes, tá certo? Grossas, porque muitas das vezes os animais também podem subir em cima dessa lona aí e começar a furar. Se furar, vai entrar oxigênio, vai estragar essa lona, pode chover também, enfim, vai estragar a silagem, né? Além de estragar a lona, vai estragar a silagem, então isso a gente não quer, né? Tem que conservar direitinho. Pessoas podem dar em cima, pode, devido à chuva e sol, se não tiver cuidado ali, né? Se não for uma lona muito boa, ela pode estragar, né? É importante também colocar algum peso sobre a lona para que fique bem fixo, bem compactado, bem direitinho ali, não tenha problema de às vezes voar nem nada. E também isso já ajuda na parte da vedação, da compactação, e diminui a presença de bolsões de ar, né? E isso, com isso, você fazendo tudo isso direitinho, você vai garantir a conservação por longos períodos, tá certo? Tem silagens aí que passam mais de anos com boa qualidade, tá certo? Então, pessoal,
Fizemos a vedação, né? Já estamos com o nosso silo pronto. Temos que entender como é que ocorre a conservação dessa forragem e a transformação dela em silagem, né? Então aqui é o processo conservativo, que nada mais é, né, dessa transformação mesmo dessa forragem em silagem, que é a conservação por meio da fermentação anaeróbica, ou seja, através da ausência de oxigênio, e por meio de fermentações de reações bioquímicas ácidas, tá certo? Então aqui vai ter uma parte de fermentação aeróbica, né, com presença de oxigênio, que a gente vai ver. Ela ocorre, é difícil, não tem como não ter ela. A gente tem que minimizar ela, porque ela é uma fermentação indesejável, mas ela ocorre principalmente no início do processo da ensilagem, tá certo? Desde o início do corte da planta e tudo vai ocorrer, mas a gente tem que evitar ao máximo. Mas o princípio básico de conservação desse alimento, dessa transformação da forragem em silagem, é por meio da fermentação anaeróbica, pela ausência de oxigênio, e por meio desse pH mais ácido, que é promovido principalmente por bactérias ácido láticas, tá certo? Que aí essas bactérias ácido láticas vão produzir o ácido lático, tá bom? Então a gente tem que entender também, lembrar a importância dos carboidratos das forragens. Lembra que durante a aula eu falei bastante, né, do teor de carboidratos solúveis que tem que ter nas plantas forrageiras, né? Independente se for gramínea, independente se for grãos, né? Ela tem que ter uma quantidade boa de carboidratos solúveis, porque esses carboidratos solúveis serão os substratos que vão dar um aporte para que os micro-organismos produzam esse ácido lático e façam a conservação desse meio ácido, a transformação dessa forragem em silagem, tá certo? Além dos carboidratos solúveis nas forragens, né, de serem tão importantes para isso, para promover esse substrato que vão alimentar e vão ajudar com que ocorra esse processo químico, né, essa queda do pH, a gente também tem que lembrar que as forragens têm que estar na umidade adequada. Então, desde aquele princípio que a gente falou lá do corte da forragem, eu tenho que entender e lembrar da quantidade de carboidratos solúveis que essa forragem tenha e a idade dela, ou o ponto de colheita, né, o estádio do grão. Como a gente viu que o grão do milho é o ponto farináceo, isso aqui quer dizer que é um estádio que também está relacionado à umidade, a umidade adequada a ser ensilada essa planta, porque se ela tiver muita umidade, ela vai ter menos carboidratos, ela vai ter menos matéria seca e ela vai ser mais dificultoso, né? Vai ter muita água ali, vai acabar danificando esse processo de conservação, esse processo de ensilagem. Não vai ser ideal, porque vai ter muita água e não vai conseguir ter essas reações químicas corretas, né? Vai suprimir as fermentações boas, tá certo? Essa umidade, se ela não for adequada. Da mesma forma, né, se eu colho a planta ou se eu ensilo esse grão com pouca umidade, né, ele vai estar mais seco, ele vai ser mais difícil ser triturado. Com isso, as partículas vão ser maiores, ou essas partículas também não vai ter tanta aderência de micro-organismo. Quando você ensilar, vai ocorrer que esse material ele não vai conseguir ter uma boa vedação. Ele vai ter muito bolsão de ar, vai ter muita presença de oxigênio e vai ter muita fermentação aeróbica, que é indesejável, né? Então vai ter fermentações indesejáveis. Então esse teor de umidade também é importante por isso, para manutenção e para essa conservação ser feita adequadamente, tá certo, pessoal? Né? E essa fermentação, né, esse processo conservativo de transformação em silagem, ele passa por 4 fases, basicamente. Que a primeira é a fase aeróbica, com a presença de oxigênio, né? A fase lag, né, ou lag, como queira, é a fase de transição, né? Essa fase que vai estar mudando ali da fase aeróbica para a fase anaeróbica, né? Depois temos a fase anaeróbica, é quando tem predomínio de bactérias ácido-láticas e tem ausência de oxigênio, é onde vai começar realmente o processo de transformação dessa forragem para silagem. E depois que já está pronta essa silagem, que ela vai ficar ali pronta nessa fase anaeróbica para a fase de estabilização, é quando já está pronto realmente, essa silagem já está conservada, o alimento está conservado, está estabilizado, está pronto para ser oferecido aos animais. Então, pessoal, a fase aeróbica, né, a fase que tem a presença de oxigênio, ela começa desde quando a gente corta a planta. Porque a planta ela tem a sua respiração aeróbica, né, tem a questão do oxigênio que está em todo a atmosfera, né, em todo o local tem a presença de oxigênio. Desde lá a planta ainda está respirando, está fazendo seus processos metabólicos, suas respirações, suas reações químicas, tá certo? Então, desde aquele início, então por isso que é importante, lembra que eu fui falando nos passos que deve ser rápido o corte,
a parte de trituração, a parte de levar essa planta até o silo, né, a parte de compactação, de vedação, tudo isso tem que ser rápido, porque a gente tem que diminuir essa fase aeróbica. E essa fase aeróbica aqui dentro do silo já, ela é uma fase que podemos até dizer que ela é indesejável, mas ela é obrigatória, ela ocorre, não tem como fugirmos dela. Mas a gente tem que tentar reduzir ao máximo, porque se essa fase ela for prolongada, se ela for uma fase que demore bastante tempo, né, em média, tá certo, pessoal, ela tem que estar mais ou menos por 24 horas, né, ou até menos que isso. Se ela passa muito disso, vai ter perda de matéria seca na forma de carboidratos ricos em energia, tá certo? Por causa dessa fermentação aeróbica que vai estar ocorrendo excessivamente. Essa fermentação aeróbica vai pegar esses carboidratos solúveis que eram para ser transformados em ácido lático, né, pelas bactérias ácido láticas. Eles vão pegar e vão transformar esses carboidratos na presença de oxigênio. Eles vão fazer oxidação, e essa oxidação vai fazer a produção de dióxido de carbono. Dióxido de carbono é como se eu estivesse queimando realmente esses carboidratos. Se eu estou queimando, ele não vai estar mais disponível para os animais se alimentarem depois. E isso faz uma deterioração, isso faz uma diminuição da qualidade dessa silagem. Então é muito importante que a gente diminua ao máximo, tá certo? Além disso, vai ter uma excessiva produção de calor, né, por causa que vai estar respirando ali. Esse calor excessivo compromete a integridade e unidade das proteínas, dos nutrientes que tenham nessa forragem, tá? Então essa silagem vai ser de má qualidade. Então essa fase aeróbica, ela ocorre, não tem como fugirmos dela, mas a gente tem que fazer o possível para que ela seja diminuída, tá certo, pessoal? E aí nós temos que lembrar também no silo, né, aqui ó, esse esqueminha só para mostrar para vocês. Tem um silo aqui, se tiver a presença de oxigênio, o que vai acontecer? Essa fase aeróbica, né, ela for por muito tempo, ela vai causar oxidação. E onde é que vai, tá mostrando essa faixa preta aqui, é onde tá o oxigênio foi para cima. Então quando você abre o silo, se essa fase foi demorada, o que ocorre? Fica essa parte essa silagem mais enegrecida. Essa silagem ela tem que ser descartada, então isso já é um prejuízo para o produtor. A literatura descreve, né, que em média mais ou menos pode ter até 2% de perca. Mas isso não é pouco, tá certo, pessoal? Se a gente for levar em consideração em 1 hectare de milho, né, que ele tem ali mais ou menos a questão da matéria seca dele ali por volta de 15, 20% ali, depende das variedades, da qualidade, né? Mas hipoteticamente aqui falando para vocês, esses 2% em 1 hectare vai perder mais ou menos 300 quilos ali dessa forragem, né? Dessa silagem, na verdade. Essa perca de 300 quilos ali, se um animal consome 20 quilos por dia, então ele estava deixando de comer 15 dias. Mas isso a gente falou de 1 hectare, e se for abrangendo cada vez mais, quanto maior a área que você ensilou, quanto maior a quantidade, maior vai ser essa perca. E essa perca grande, isso é prejuízo financeiro e também é prejuízo na qualidade dessa silagem, que a gente não deve ofertar para os animais. Então essa parte que está com a presença do oxigênio, ela está oxidada, e isso vai fazer ruim para os animais, a gente tem que retirar do silo, né? Então é sempre importante também, já indo para frente, né, na hora de eu abrir o silo, eu tenho que observar como é que está essa qualidade dessa silagem. Muitas das vezes essas primeiras fatias elas vão ter que ser desprezadas mesmo, porque teve a contato de oxigênio e tudo, pode ter até muita umidade ali nesse local, então você tem que retirar, não é fornecido aos animais, tá certo? Então essa fase aeróbica ela ocorre, mas a gente tem que fazer com que ela seja diminuída. Como é que eu diminuo ela? Ensilando a planta na idade correta, com a questão de carboidratos solúveis também na quantidade correta, né? E fazendo todos aqueles processos, desde o corte até a parte da compactação e vedação de forma mais rápida. E o tamanho da partícula vai ser muito importante, porque eu vou diminuir a presença de oxigênio dentro desse silo, né? Diminuindo isso daí, tendo o menos oxigênio possível, né? O menor possível, isso vai diminuir essa fase. Então ela ficando ali até dentro de 24 horas, tá legal, tá certo? Não pode passar disso aí, porque senão pode ter esses problemas todos que a gente já falou aqui. E aí chegamos na fase lag, né? Ou também chamada de fase de transição ou fase intermediária, que é uma fase até um período de latência que os micro-organismos vão estar se preparando para as fermentações, tá certo? Ela ocorre em média de 24 a 72 horas, tá bom, pessoal? E esse ambiente ele vai tornando-se gradualmente anaeróbico e ácido, tá bom? Ele vai se tornando mais ácido. Aqui a gente vai observar também que as bactérias ácido-láticas elas vão estar usando o suco celular, tá, para se manter e para começar a depois com que
esse meio ficar mais ácido, ela começar a usar os carboidratos solúveis para a produção de ácido lático. E aí a gente vê que também tem ações de enzimas, a temperatura vai estar em média de 35 graus e vai estar um predomínio de bactérias produtoras de ácido acético. Então são ácidos orgânicos que são produzidos, né? Ainda não é a predominância do ácido lático, né? O meio ainda está ficando ácido. O objetivo dessa fase é a baixa, a queda desse pH, né? Para que esse pH tenha o predomínio e o crescimento de micro-organismos que são desejáveis à fermentação ácida lática para a conservação da silagem, tá certo? Então aqui, com essa queda de pH, o que vai ocorrer? Vai ter a diminuição de micro-organismos indesejáveis, como bactérias do gênero Clostridium, Listeria, bacias, bactérias aeróbicas. Também vai ter a inibição de fungos e leveduras, tá bom? Então é uma fase que tá, o meio ele tá se modificando, né? Ele tá se transformando aqui da parte aeróbica para a parte anaeróbica, tá certo? Então é muito importante essa fase e ela demora esse tempo aqui, mais ou menos de 24 a 72 horas. E aí chegamos na fase 3, né, a fase anaeróbica, é a fase que ocorre as fermentações anaeróbicas, tá bom, pessoal? Então com a ausência de oxigênio, quando se esgota o oxigênio no meio, tá certo? As fermentações aqui são praticamente todas anaeróbicas, com a produção dos ácidos orgânicos, principalmente ácido acético e ácido lático, né? Porque ela vai durar de 1 a 4 semanas e vai ter o predomínio aqui de bactérias láticas heterofermentativas e ao final mais dessa fase, né, depois a predomínio de homofermentativas. Então são bactérias que vão estar com uma eficiência e produção de ácido lático, que é extremamente importante para a transformação da forragem em silagem, conservada por meio ácido, né, como eu já falei, conservação anaeróbica e ácida, que é o processo da ensilagem. Então essa fase anaeróbica aqui, ela durando de 1 a 4 semanas. Depois dessa fase, quando o alimento já foi transformado em silagem, quando ele já está conservado anaerobicamente e acidificado, né? Por volta aqui ele vai estar no pH ali de 3,8, 4,2, tá certo? Ele por média de 4, já nessa média de 4 ali, a próxima fase já é a fase de estabilização, está estabilizado e aí estará pronto a ser consumido pelos animais. Que é quando a gente chega na fase de estabilização, né? Após 30 dias, nesse pH, acabei de repetir aqui, em torno de 4, né? Então a gente vai observar a estabilização do crescimento bacteriano e a conservação da forragem com o produto final, silagem, né? O produto pronto para ser ofertado aos animais. Ou também continuar no seu armazenamento por mais de 1 ano, 2 anos aí. Tem silos que duram bastante tempo, aí depende, tudo vai depender do seu processo de ensilagem, da planta que foi ensilada, né, das suas características. A gente falou aqui de carboidratos solúveis, de umidade, né, a sua idade, todo o processo desde o corte, a picagem, o carregamento, né, o transporte, a compactação, a vedação e esses processos químicos de fermentação aeróbica, anaeróbica, né, até chegar aqui nesse processo de estabilização, dessa transformação correta da silagem. Fazendo isso, o alimento está conservado e o alimento está pronto para ser ofertado aos animais. E aí, pessoal, nós produzimos na nossa silagem, mas a silagem é um alimento conservado, né, pela fermentação anaeróbica e ácida, mas ela é conservada onde? Dentro do silo, né? Então eu vou apresentar aqui alguns tipos de silo para vocês. Os mais utilizados no Brasil são os silos tipo horizontais, né? Temos aqui o silo trincheira, né? Que esse aqui da primeira imagem acima, que até no IFAM, lá na Zou 3, nós temos um silo trincheira. Acho que alguns de vocês já conhecem, tá certo? Então, silo trincheira é um silo que ele é feito de alvenaria, né, no chão. Então, ele inicialmente tem um custo mais caro, né? Isso seria uma desvantagem, tá certo? Eu posso também fazer só um buraco no chão e forrar com lona, mas tem que ter muito cuidado, porque se rasgar essa lona vai ter contaminação desse material ensilado, tá certo? Mas a maioria das vezes é feito de alvenaria, né? Então, o material ensilado ele pode ter vários componentes, desde de plantas forrageiras como também grãos, tá? E aí você amontoa, você compacta bem, né? Dependendo do tamanho dele, você pode entrar com o trator aí dentro para fazer essa compactação. Depois você cobre com lona, tá certo? E coloca um peso em cima e tá pronto esse silo de trincheira. Então, como vantagem, né, a gente vê que deposita uma grande quantidade, fica fácil também de manejar posteriormente quando você abrir para retirar as fatias de silagem para dar para os animais, tá certo? Essas paredes laterais, elas promovem uma melhor compactação da massa ensilada.
tem menores perdas do que o outro tipo, que é o superfície, que a gente vai falar daqui a pouco aqui embaixo, tá bom? A desvantagem seria o alto custo inicial nessa produção de alvenaria, né? Ele é fixo ao chão, você não consegue mudar de local, então sempre vai ser aquele local ali, né? Não permite uma estocagem maior do que sua capacidade, né? Aquela questão, o tanto que você tem, então você vai ter que também fazer um cálculo para saber quanta é matéria ensilada que você vai ter. Não vai dar como você crescer, né? Aumentar aquele silo ali. E também tem um perigo de ter uma grande exposição ao oxigênio quando você abre, né? Então você tem que ter o cuidado quando abrir, abrir e fechar rapidamente, né? Usar aquela parte que entrou oxigênio, né? A literatura também descreve, na prática a gente vê, sempre quando eu fazer a abertura desse silo eu tenho que pelo menos cortar uma fatia de 20 a 30 centímetros e oferecer aos animais e aproveitar o mais rápido possível, porque senão no outro dia aquela parte pode estar se degradando, tá certo? Porque tem uma entrada de oxigênio, né? Então falando também do silo de superfície, que é essa imagem aqui embaixo, né? Esse silo com a lona preta aqui, com areia em cima e tudo. Então é um silo também muito utilizado. Ele é um pouco mais barato, manejo simples, é fácil de fazer, tá certo? Permite armazenar grande quantidade de forragem que você deposita e retira facilmente, né? Você tem esse manejo bem fácil, tá certo? Então ele tem essa outra vantagem também de você colocar em vários locais. Você pode, em vários locais que sejam planos na sua propriedade, você pode fazer na superfície ali, tá? Agora, como desvantagem, é a dificuldade de compactação, né? Como não tem parede lateral nem nada, você vai ter que ir compactando, vai subindo em cima do silo, né? Ou com o trator, ou as pessoas em cima, dependendo do tamanho dele, né? Pode ter até maiores perdas do que o tipo trincheira, devido a essa falta de vedação correta também, tá certo? Você vai gastar mais lona aqui, né? Então, às vezes uma coisa compensa a outra, né? Também tem a grande disposição ao oxigênio, então tem que ter cuidado nisso, tá certo? Então tem que observar todos esses pontos aí, né? E o siloplast, né, ou bag, né, também conhecido como salsichão, ele é um silo que é produzido com máquinas, né? Então ele vai ter um custo bem maior, porque você vai ter que ter uma máquina específica para fazer o preenchimento, né, o enchimento desses silos, tá certo? Então eles são tubos plásticos horizontais. Esse é um tipo de silo de plástico que ele não é reaproveitado, né? Então ele também tem um custo bem caro. Também, se você não tiver cuidado, pode ter até uma questão de poluição ambiental, né? Então tem que ter esse cuidado também quando for descartar eles também, tá certo? Mas ele é muito utilizado para ensilagem de grãos úmidos, reidratados, tá certo? Então, como vantagem, você tem essa flexibilidade do local onde você vai utilizar ele, né? Estoca diferentes locais, ele pode ser fracionado de diferentes tamanhos, né? Tem pouquíssima perda, porque também quando você abre e fecha ele ali, ou então você já vai utilizar aquela parte ali, né? Mas o custo dele é muito alto. Então, como desvantagem, essa questão de custo de implementos agrícolas para trabalhar com ele, até mesmo esse plástico, né? Esse silo bag, ele é mais caro. Então, assim, tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá certo? A gente usa mais no Brasil silos horizontais, mas eu vou falar também um pouquinho para vocês sobre silos verticais. E sobre os tipos de silos verticais, né? Como eu falei, no Brasil não é muito utilizado. A gente tem aqui o exemplo nessa primeira foto, silo poço ou cisterna também, né? Que é um poço que você vai colocar a planta ali e depois vedar por cima, tá certo? Também tem o silo encosta ou meia encosta, que esse aqui você vê ele na parede de um barranco, alguma coisa. Então você vê a dificuldade que é para retirar essa silagem depois, né? Para você compactar, para você vedar tudo é mais complicado, é mais difícil, né? Então já tá poucos locais que utilizam, tá certo? Mas ainda existem alguns. E desses verticais, o mais utilizado é o silo tipo cincho, né? Que é uma estrutura metálica que você vai colocando em volta e você vai colocando a forragem ali, ó, como esse homem tá levando ali a forragem já picada para dentro do silo, né? Do silo cincho, e você vai compactando bastante. As pessoas vão subindo ali em cima ali, tá certo? Vai compactando ali, depois você vai subindo essa estrutura e ele vai ficando montado, né? Redondinho, e você pode depois fechar ele, vedar ele com a lona plástica bem direitinho, amarrar, e aí ele conserva também. Então, dos silos verticais, o mais indicado seria o cincho, tá bom? Então, pessoal, depois de todo o trabalho feito, né, de todo o processo de ensilagem feito, o silo pronto, vamos utilizar para dar os animais. Então, a abertura do silo ela tem que ser cuidadosa, tá? Você tem que abrir a lona ali e observar como é que tá a qualidade desse silo, né? Como eu já falei aqui anteriormente, tem que ver se está enegrecido, se está com presença de umidade,
se tem aquele chorume ali, aqueles líquidos que saíram das plantas ali em grande quantidade, você tem que retirar toda essa parte, tá certo? E quando você for retirando para alimentação animal, seja manualmente ou com máquinas, você tem que tirar uma fatia, né? Você tem que tirar verticalmente direitinho, não dá para ficar pegando um pedaço de cima e outro de baixo. E aqui, como nessa outra imagem lateral mostra aqui, ó, a camada mínima retirada tem que ser de 20 centímetros de espessura, e isso em toda essa região frontal que você está tendo acesso ali, porque a literatura já descreve que quando você tira a lona, 20 centímetros de oxigênio já vai entrando a cada 24 horas ali para esse silo. Então você tem que já ir usando no mínimo essa camada aí, tá? Se ela tiver em boas condições, tá certo? E sempre tirando bem direitinho de cima até embaixo, porque senão você vai estar estragando o teu silo, tá bom? Você trabalhou tanto para conservar e tudo e tal, e chegar nessa hora você não fazer esse cuidado aqui, vai estragar, né? Então talvez as primeiras fatias ali vão ser boas para os animais, mas o resto vai estar deteriorado, vai estar se deteriorando, e você vai ter que usar muito rápido esse silo, ou você não vai nem poder usar, e se usar talvez vai estar contaminada essa silagem e vai causar problemas para os animais. Então tem que ter muito cuidado nessa abertura e na retirada da silagem para fornecer aos animais. Então também é importante calcular o quanto os animais vão comer por dia, tá? Você retirar aquela parte, né? Lembrando dessa margem de segurança que você tem que retirar mesmo usando ou não, tá bom? E só abrir também quando for utilizar mesmo, abriu, usou, já fecha de novo para evitar essa entrada de ar, tá bom? E aí você conserva o seu silo o maior tempo possível. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre utilização e produção de silagem, tá certo? Espero ter abordado todos os pontos aí que eu julgo importante para vocês saberem sobre isso. Vou deixar aqui na descrição também um link de um vídeo que os alunos na disciplina anterior fizeram, né? Foi um trabalho que eu propus a eles fazerem, um trabalho sobre produção de silagem, e eles fizeram um experimento na sala de aula, observando como seria uma silagem com o manejo correto, né? Boas práticas corretas de ensilagem e com o manejo incorreto. E aí eles mostram no vídeo o que deu, o resultado. Eu quero que vocês assistam, tá certo? Para vocês saberem se tem diferença ou não as boas práticas no momento da ensilagem para essa silagem. E esse trabalho até ele surgiu em uma publicação, tá bom? Foi apresentado em congresso e também publicação em artigo, e depois eu passo para vocês também, tá? Então fico à disposição de vocês. Encontro em outro assunto. Até a próxima aula, pessoal.